Os guardas da entrada falam com o cara aparentemente colhendo ervas e perguntam se ele está colhendo ervas novamente. Ele responde que sim. O outro guarda fala que ele foi no outro dia também. O cara responde que disseram para ele que é melhor ter o máximo possível, já que nunca se sabe o que pode acontecer. O guarda pede para ele ter cuidado porque as coisas estão agitadas nesses dias. O cara fala que ninguém ousaria virar inimigo da seita King Sheng. Ele entra no mato para pegar as ervas, anda um pouco e para. Ele está vendo para onde vai e surge como um demônio, o Brago. O prota faz um mata-leão e coloca a peixeira no pescoço dele. O cara fica assustado e pergunta quem ele é. O prota faz um corte na perna dele e ele grita. Em seus pensamentos, ele se pergunta quem ele é e quem faria tal coisa na montanha King Sheng. O prota pergunta se ele é um discípulo da seita King Sheng. Se ele for, balança a cabeça. O cara começa a chorar e o prota aproxima a peixeira do cara. O prota fala que vai deixar ele ir se ele responder as perguntas dele e fala para ele não pensar em fazer nada, porque senão o prota o mata antes dele tentar. O prota solta ele no chão. O prota começa a fazer as perguntas, tipo o nome dele, quem ele é. Depois disso, ele pergunta que tipo de homem é Wu Yongsan. Ele diz que é a grandiosa estrela da seita King Sheng. Ele fala que o Wu Yongsan é o maior talento que a seita já teve. Ele já dominou a maioria das artes marciais da seita King Sheng e já alcançou um estágio elevado e também está recebendo ensinamentos dos mestres antigos da seita. Em seus pensamentos, o prota fala que esse é o pior cenário possível e fala que é por isso que eles investiram 7 anos para treinar ele. O cara fala que já falou tudo e pede para poupá-lo. O prota faz alguma coisa que faz com que o corpo do figurante não obedeça. O prota começa a fazer uns barulhos bem suspeitos atrás do cara. O cara fica apavorado, olha para trás e não acredita no que vê. Ele vê o rosto dele no prota. Ele fica suando frio. Ele fala que tem algumas coisas diferentes, mas ninguém notaria. Ele se pergunta o que o prota está fazendo. Voltando para o portão da seita, o guarda pergunta por que ele já está de volta. Ele fala que esqueceu uma coisa. O guarda chama ele de cabeça de vento e fala para ele ter mais atenção na próxima vez. Então ele entra na seita e sai caminhando, e, vendo as pessoas, o prota se lembra de onde eles foram presos. Ele sai andando e chega na frente da residência do Wu Yongsan. Dentro do pátio da seita King Sheng está tendo uma reunião. O líder da seita pergunta se a situação lá fora já se acalmou. O responde que está quase rastreando os assassinos. O líder fala que meios assassinos ousaram visar a seita deles e pergunta ao irmão mais novo se isso é aceitável. Ele responde que claro que não é, alguém deve ter armado isso. Esse é o segundo em comando na seita. O líder pergunta quem eles acham que está por trás disso. Ele fala que é muito cedo para acusar alguém, mas ele mandou uns discípulos para investigar. Outro fala que isso é imperdoável, diz que a seita deles está em um ponto de inflexão crucial e eles têm que punir os culpados, para que isso nunca mais ocorra. Outro fala que farão isso, guerra entre o céu e os demônios. Em um momento perigoso, quando Jianghu estava prestes a ser conquistada pelas forças demoníacas, os notórios artistas marciais formaram a Aliança da Vontade Celestial e aqueles que decidiram participar, o Templo Shaolin, a seita Wudang e a seita do Monte Hua, alcançaram grandes feitos e recuperaram suas antigas glórias. Porém, aqueles que não participaram, como a seita King Sheng e a seita Mei, apenas ganharam o título vazio de 4 reis celestiais e não são páreos para as outras seitas na atualidade. O líder fala que se quiserem alcançar as outras seitas, não podem ser atrasados por uma coisa, assim que eles precisam se manter focados. O segundo em comando fala que se as coisas saírem como eles planejam, eles conseguirão em 10 anos. O outro cara fica feliz aparentemente, fala que, por ser habilidoso, faz sentido que seu filho também tenha sido abençoado com tanto talento. O cara pergunta como está o Wu Yongsan, fala que parece que ele não sai da residência dele há um tempo. Em seus pensamentos, o A em seus pensamentos fala que até onde ele sabe, ele está trancado cultivando. Aparece um cara em uma sala cheia de espadas, o segundo no comando pedindo desculpas por ser incapaz de criar seu filho apropriadamente. O cara fala que tudo bem e que é normal para um garoto da idade dele, e fala que ele é um jovem vigoroso. Um fala que não há necessidade de se desculpar por algo que já foi resolvido pacificamente. O segundo no comando fala que vai fazer ele se recompor. O cara fala que, independentemente do que a sociedade disser, o Wu Yongsan possui um talento verdadeiro, fala que se ensinado corretamente ele não ficará para trás dos sucessores dos 3 grandes poderosos. Os outros concordam. O líder fala que ouviu dizer que aceitaram a proposta de casamento da seita Mei. O pai do Wu fala que aceitou. Para quem ainda não sacou, o segundo no comando é o pai do Wu Yongsan. O líder da seita fala que esse casamento não é nada mal, afinal, a noiva é discípula da anciã do brilho. Falam que há muitos rumores sobre a beleza e inteligência dela, e fala que não é uma opção ruim para o Wu. O pai do Wu fala que ainda tem preocupações. O líder pergunta se é por causa da anciã, e ele fala que sim. Em seus pensamentos, fala que a anciã está desesperada para alcançar a seita e, se eles se unirem em casamento, eles podem ser os únicos a serem devorados.
Fala que por isso ele rejeitou a proposta até agora, mas eles não têm escolha e não podem continuar inimigos ali. O cara fala que, de qualquer forma, Voo Gunsang é a única esperança da seita e para dar um tratamento especial a ele. Ele responde que sim. O prota está lá na porta, ele fala que é a primeira vez que vê, mas é idêntica à caverna subterrânea, então ele está familiarizado. O prota fala que, por mais que o portão esteja lacrado, não vai ser um problema entrar. Ele sobe no telhado e ouve uma conversa de que o Voo tinha levado outra mulher. Um figura fala que o Voo está usando treinamento isolado como desculpa para trazer mulheres. O outro fala para ele ficar quieto, mas ele continua e se pergunta se é uma das discípulas dessa vez. O outro fala para ele ficar quieto para não ser repreendido. Em seus pensamentos, o prota fica surpreso ao saber que ele leva mulheres ali. Ele fala que a seita King Sheng é uma seita da espada, então é inimaginável dormir com uma mulher na sala de treinamento da espada. Os figurantes vão embora. O prota fala que, independentemente de onde ele vá, sempre há alguém diferente por dentro. A noite cai e o prota está equipado. Ele corre em volta do muro e entra. Em seus pensamentos, fala que ele não está ali e também não saiu. Ele fala que se ele não está no andar de cima, o que sobra? Aí aparece Voo com uma mulher. E cara, olha o tamanho desse cara, senhor. O cara tem o dobro do tamanho da mina, caralho. Mostra o prota vendo os de cima, reconhece o Voo. Ele fala que pode dizer mesmo dali que o Voo Gunsang está em um nível completamente diferente comparado ao capitão do grupo Fantasma Sangrento, e que ele certamente está em outro patamar. Porém, ainda é humano. Se ele for atingido no ponto da morte ou for esfaqueado, morrerá da mesma forma. Ele faz uma espécie de força e desce pelas frestas. Ele tenta colocar no pescoço dele e o prota está soando muito. Quando o prota está quase conseguindo, o Voo reage. O prota toma um susto e puxa a corda consegue encaixar no pescoço. O Voo começa a gritar, a mulher fica assustada chamando por ele. O prota pula de cima e o Voo vai para cima. No meio do ar, ele corta a corda com as mãos. Ele já desce com ódio e os dois se olham. O Voo pergunta quem o prota é. O prota puxa as peixeiras o sem educação vai para cima. O Voo calmamente, com um dedo, aponta para as peixeiras. O prota fica perplexo. O Voo se aproxima do prota e o manda para longe. O Voo faz uma espécie de avatar de uma espada gigante para atacar o prota, que tenta se defender com suas tramontinas, mas está difícil. O Voo, com uma cara serena, continua atacando e o prota defendendo. Em seus pensamentos, o prota sente como se fosse perder a consciência só de bloquear e se pergunta como é possível fazer isso só com as mãos nuas. Começa a sair sangue da boca do prota. Ele fala que não pode continuar na defensiva e que precisa sair daquela situação rapidamente e lança uma faca escondida que estava no pé dele no Voo, que para com os dedos. O Voo fala que o prota é bom e que ele até sabe truques como esse e pergunta quem enviou ele. O prota fica ofegante e o Voo, puto, pergunta se foi o desgraçado do pai dele que enviou o prota. O prota fica surpreso por ele falar isso. Mostra um pouco do passado do Voo Gunsang. Aprender artes marciais sempre foi fácil para o Gunsang, mostrando uns figurantes puxando o saco dele. Aprender artes marciais era fácil, mas ele não se divertia. Aí aparece uma mulher. Depois que ele olhou uma mulher com outros olhos, ele começou a se interessar por mulheres. Ele dormiu com várias. Um dia, quando estava voltando bêbado, ele viu uma mulher linda. Na cabeça dele, ele fala que foi um erro, nada mais que um erro de bêbado. Mas sabe o que ele fez? Ele fez isso aí que vocês estão imaginando. Agora eu quero que o prota mate esse merda, mesmo que raiva. Ele fala que reconheceu o erro e se pergunta se o fato dela ter cometido suicídio depois disso é culpa dele. Cara, na moral, tomara que morra lentamente. Ele se pergunta por que tem que passar um ano inteiro ali, em isolamento. Volta para a luta deles. O Gunsang pergunta se foi o desgraçado do pai dele que mandou o prota lá e pergunta se foi só porque a mulher morreu. O prota não entende nada. Em seus pensamentos, o prota fala que o Gunsang tem um poder esmagador e diz que cada traço de energia emitido por seu corpo é intenso e aterrorizante. Fala que é como se ele estivesse envolvido por centenas de milhares de lâminas. O Gunsang vai para cima, dá um golpe por cima e o prota defende. O Gunsang se prepara para atacar de novo e ataca várias e várias vezes, mas o prota desvia. O prota consegue acertar um chute na cara dele, mas não tem efeito nenhum. O Gunsang fala que aqueles truques são realmente irritantes. Então, o prota joga suas duas peixeiras no Gunsang, mas com um tapa ele as defende. O Gunsang ia dar o golpe final, mas o prota consegue escapar e sai correndo. Ele chega onde tem várias espadas no chão, pega uma e joga. O Gunsang defende. Então, o prota vai pegando e arremessando várias e várias espadas no Gunsang, que defende tranquilamente. O prota fala que como ele imaginou, não funcionou. Diz que mesmo assim ele não tem outra escolha a não ser continuar atacando. Ele pega 6 espadas do chão e as arremessa. Então, o Gunsang utiliza uma de suas técnicas, uma técnica secreta da seita King Sheng, e ataca o prota. Mas o prota vai para trás da mulher para usá-la de escudo. O Gunsang fica puto e cria um pilar de água entre eles. O Gunsang se aproxima do prota para dar o golpe final.
Então, o prota se lembra do que o espada falou sobre 3 pessoas aprenderem aquela técnica de artes marciais. Lembra também da Soyovol, pergunta se ele iria se tornar um bode expiatório por conta própria, e ele responde. Então, o prota consegue parar o ataque do Gunsang. O Gunsang pergunta como um inseto como ele, fala que é impossível empatar. O prota utiliza a mesma técnica para bloquear e o Gunsang pergunta como um meio assassino está bloqueando aquilo. Em seus pensamentos, o prota fala que aprendeu o máximo que pôde para que pudesse sobreviver. Diz que mesmo que não tenha dominado tanto quanto o Gunsang, ele está confiante de que pode superá-lo. O prota usa uma técnica chamada mente rápida, aquela técnica lá do começo, lembram? Que a Soyovol falou que nem precisava, mas o prota falou que estava lendo porque deu vontade. Olha aí. Ele usa essa técnica meio que para antecipar os golpes do Gunsang e procurar um lugar para atacar. O prota aparece atrás dele e fala que encontrou. O prota passa pelo lado do Gunsang, vai para a frente dele e acerta em cheio, atravessando a peixeira nesse lixo imundo dos infernos. O Gunsang fica se perguntando como ele sabia, e cai igual uma merda, que é o que ele é, no chão. O nosso campeão está ofegante. Passa um tempo e mostra o líder da seita, o pai do voo, e o outro ancião. O pai do voo está lá chorando, se perguntando como aquilo aconteceu. O líder se pergunta por que fariam a seita passar por essa provação. O ancião entrega a palavra ao líder e diz que eles têm que se livrar da garota. O líder pergunta irritado se ele quer se livrar de uma discípula da própria seita. O ancião fala que a reputação do Gunsang está em jogo, diz que se a informação de que ele levou uma mulher para o treinamento isolado vazar, sua reputação irá para o fundo do poço, assim como a deles. O líder dá um grito furioso. O ancião diz que o que está feito, fala que já que o Gunsang está morto, a reputação da seita irá cair por terra se eles não fizerem nada. Diz que deve ter alguém que contratou os assassinos, uma pessoa que se beneficiaria com a morte do Gunsang e a queda da seita Qingshen. Fala que não podem deixar isso acontecer. Chegam os outros anciãos, falando que não podem fazer isso, que independente da reputação da seita, a vida humana é mais importante, e falam que ela é uma discípula da seita. O ancião mais forte pergunta se todos pensam da mesma forma. Ele fala que nesse ritmo, eles não irão alcançar as outras seitas e serão reduzidos a uma seita qualquer. Eles abaixam a cabeça. O pai do voo pega a espada que o prota usou para matar o lixo e caminha em direção à menina. Ele diz que, como discípula da seita, ela deve entender. A menina está muito assustada. Irritado, ele pergunta por que ela sobreviveu sozinha e que era para ela ter protegido ele com a própria vida. A menina pede para ele poupar sua vida e os anciãos começam a ouvir os gritos. Essa aí tomou no cu 2 vezes. O líder pergunta o que ele fez e ele pergunta se o líder tinha uma ideia melhor. O líder fica sem resposta. Ele chora e fala que o Gunsang não era apenas a esperança da seita, ele era tudo para ele. Fala que como pai não poderia permitir que a reputação dele fosse destruída. Aparece um pombo-correio que vai até a seita em Mei. Ela lê a carta e fala que é impossível. Ela fica surpresa ao saber que um assassino matou o Gunsang e se pergunta como isso aconteceu. Ela que contratou os caras, eles fizeram o serviço, e ela não gostou. Uma das discípulas pergunta se o Gunsang foi mesmo morto. A anciã fala que, mesmo com a rede inescapável, conseguiram se esconder na seita Qingshen e matar o Gunsang. Ela fala que depois de terem arranjado o casamento, agora tudo está arruinado por completo. Se o casamento fosse feito, ela iria colocar o planos de controlar a seita Qingshen em 10 anos. Uma discípula fala que não podem deixar vivo o assassino do Gunsang, pois ele pode saber do segredo. A anciã fala que a seita Qingshen já pediu o apoio da seita em Mei para caçar o assassino. A anciã manda reunirem alguns discípulos e irem participar da rede inescapável. A discípula fala que beleza. A anciã fala para a outra discípula que agora ela deve estar feliz por o casamento estar cancelado. Ela fala que não, que ela nunca ficaria feliz com a morte de seu marido. A anciã fica confusa e pergunta ao marido. Ela diz que eles resolveram se casar, então ele é seu marido. Corta para uma plantação de trigo, uns figurantes colhendo trigo tranquilamente. Mostra um figurante cantando uma música enquanto anda tranquilamente. No meio do caminho, ele é parado. Ele pergunta o que está acontecendo e por que eles estão fazendo isso. Um deles fala que eles estão procurando um criminoso que cometeu um grave pecado e manda o cara provar sua identidade. Ele fala seu nome e que mora em uma vila próxima e estava voltando para casa após ter terminado seu trabalho no campo. Um fala que é muito cedo e que ele está falando que já terminou o trabalho. Ele responde que eles já cortaram todas as ervas daninhas e não há mais nada para fazer e hoje. Um pergunta para outro o que devem fazer. O cara fala para deixá-lo passar. O figurante agradece e vai seguir seu caminho. Um dos caras percebe algo e manda ele esperar. Ele pergunta por que a foice de alguém que acabou de cortar ervas daninhas está tão limpa. Fala que se ele tivesse cortado plantas, a foice deveria estar suja. O figurante fica sem jeito. Um cara fala que ele parece muito suspeito e fala que ele deve ser o assassino que a anciã falou. Puxa um sinalizador e atira para o céu, mostrando que o figurante era o prota. Os caras vão para cima do prota.
Mano, vocês vão ver que nesse capo o Prota tá parecendo muito um Muzan de Demon Slayer. O Prota, eles foram pra cima e já dá pra ver os balões que representam dor. O Prota se defendeu de todos. Uma coisa, notem como o Prota vai lutar agora. Ele usa uma espécie de fio que provavelmente ele reveste com Ki e coloca no pescoço do figurante. O cara tá muito parecido com o Muzan, véi. Ele pergunta quem é essa mestra anciã e o Prota aperta mais os fios no pescoço do cara, que fica lá cheio de dor. Aí ele fala que é a anciã do brilho, a líder da seita Imei. O Prota pergunta se a anciã deu uma ordem direta para ele e aperta mais os fios. Ele fala que não só ele, mas todos os discípulos da seita Imei receberam ordens de ajudar a seita Qingshen a capturar o assassino, não importa como. O Prota pergunta se a seita Imei sempre foi tão prestativa com a seita Qingshen. Ele fala que não, que eles eram como cães e gatos antes. O figurante fala que também achou estranho. O Prota pergunta por quê. Em seus pensamentos, o figurante tá falando que tem que ganhar tempo até os outros artistas marciais que viram o sinal chegarem. Com todas essas informações, o Prota liga os pontos. Alguém que conhece o sangue e se sente inferior perante ele. Alguém que possui paciência para investir 7 anos nisso. Alguém que tem riqueza suficiente para investir muito dinheiro. E alguém que mora em Sichuan. E ela, então o Prota já tem seu alvo final definido. Aparece mais gente. O figurante Rei fala que agora que os outros chegaram, o Prota vai morrer com ele. O cara ia falar que se o Prota quisesse viver, era pra soltar ele. Mas, meio que ele perde a cabeça. Os caras atacam o Prota, que em seus pensamentos fala que mesmo que morra, levará a anciã do brilho pro inferno junto com ele. Corta pra base dos caras que estão atrás do Prota. Um cabeça de Rolon vai avisar que o assassino romperá a rede inescapável e fugiu. A discípula fala que ele está ficando mais forte. Em seus pensamentos fala que eles estão destinados a ver pessoas que se destacam em qualquer lugar. Mas para um mero assassino, ela fala que irão persegui-lo com todas as suas forças, mas a outra discípula fala que não vão conseguir capturá-lo assim. Em seus pensamentos fala que tem outra pessoa que se destaca ali, pergunta o que a Sohan quer dizer. Ela fala que já que ele não foi capturado pela rede de artistas marciais, significa que ele é mais habilidoso do que eles esperavam. Se continuarem perseguindo ele assim, nunca vão capturá-lo. A outra pergunta o que ela propõe. Ela diz que devem prever para onde ele vai agora. A outra pergunta se é para eles esperarem lá, e Sohan fala que tem uma ideia rudimentar de onde possa ser a localização. Ela fala que o assassino deve estar extremamente cansado nesse momento e, nesse estado, é muito provável que ele volte para o lugar mais seguro para ele, provavelmente onde ele viveu durante muito tempo, sendo criado como um assassino. Eles já têm uma ideia de onde é mais ou menos, porque investigaram antes. É algum lugar ao redor de Batang. Eles confirmaram que aquela área recebia muitos suprimentos. Em seus pensamentos, a discípula fala que Sohan é inteligente, ela realmente tem tudo. Ela fala que vai seguir a ideia de Sohan e diz para todos irem para Batang e esperar o assassino. Mostra os caras da seita Qingshen a cavalo perseguindo Prota. Falam que ele está ferido e que não conseguirá correr por muito tempo. Um fala que eles vingaram o sangue. O Prota sobe um paredão andando. Em seus pensamentos fala que eles estão muito perto, mas ele consegue despistá-los. Mas, começam a lançar flechas no Prota, que consegue não ser atingido. Então ele se pergunta como eles sabem para onde ele está indo e fala que nesse ritmo ele vai ser pego. O Prota continua correndo e nota que as pessoas que estavam perseguindo ele pararam repentinamente. Ele se pergunta se eles desistiram quando ele é atacado por um ataque poderoso. Quem o atacou foi o ancião mais forte da seita Qingshen. Em seus pensamentos, ele fala que estava tentando abrir caminho, mas não conseguiu controlar o poder devido ao seu ódio, e fala que eles só irão descobrir mais sobre o assassino se o capturarem vivo. O ancião avisa aos outros que encontrou o Prota. Uma das discípulas da Veia do Brilho vê o Prota saindo da fumaça e fica brava e também lança um ataque forte na direção do Prota. Em seus pensamentos, o ancião fala que está feliz por o Prota estar vivo, mas se pergunta por que a discípula da Velha do Brilho está atacando com uma clara vontade de matar. Ela grita para todos irem atrás do Prota e fala que não podem perdoar o que ele fez. Eles encontraram a entrada para o subsolo onde os assassinos foram criados. O ancião fica surpreso por existir um lugar como aquele ali. O cara do lado fala que o Prota desceu lá. O ancião fala para todos descerem pela corda e que tem que capturá-lo. Enquanto isso, a discípula dá ordens para os membros de sua seita, falando que é para matar o Prota antes que os outros o encontrem. Eles falam que sim e mostram eles começando a descer. O ancião desce e fica surpreso. A discípula da Velha do Brilho também. Em seus pensamentos, ela se pergunta se eles criaram os assassinos ali e fala que é por isso que não conseguiram encontrá-los. Impressionado, o ancião olha para a construção em sua frente. A discípula se toca que ali era uma réplica da seita Qingshen. Um discípulo da seita Qingshen fica incrédulo, chama o ancião de mestre e pergunta como um lugar daquele pode existir e que eles replicaram a seita principal. Fala que eles têm que identificar quem fez isso e puni-los de acordo. Ele fala que claramente o assassino estava sendo preparado há um tempo e seria impossível manter esse lugar sem ajuda externa.
Diz também que alguém deve ter protegido e ajudado eles e falam que precisam investigar o lugar. A discípula está com o que não passa nada. O ancião começa a rir alto igual um lunático e fala que claro, mas primeiro eles têm que capturar o assassino. Ele quer que eles o encontrem primeiro e pergunta se eles entenderam. Eles respondem que sim. A mulher diz que vai fazer busca na outra parte do lugar com os discípulos da seita principal. O ancião fala para ela se certificar de capturá-lo. Ele passa por ele e fala que não importa se falta um braço ou o estado em que ele está, é para trazê-lo vivo. Ela concorda e fala que se esse assassino morrer, ela sabe o que ele vai fazer. Ele diz que alguém ousou brincar com sua seita e ele vai fazê-los pagar, nem que seja uma das 5 grandes seitas. Ela fala que ele não precisa se preocupar. Em seus pensamentos, a discípula fala que ele já está suspeitando das seitas principais. Suando frio fala que tem que encontrar o prota antes da seita King Sheng. Perto dali, a Seo-Han estava vendo tudo e em seus pensamentos fala que sente uma enorme crise vindo. Ela fala que todos estão tentando pegá-lo, mas aquele lugar é sua casa. Ela olha para cima do telhado e fala que eles não são os caçadores ali embaixo. Fala que o prota é que é. O ancião anda e chega onde era a base do grupo fantasma sangrento. Ele se pergunta que lugar é aquele que é difícil acreditar que tudo aquilo foi construído apenas para matar uma pessoa. Ele fala que o lugar era para representar a seita King Sheng, mas a arquitetura em geral não é nada demais. Enquanto anda pela base, ele se pergunta se aquele lugar sempre foi usado para treinar seus assassinos. Quem está por trás disso? Quem seria poderoso o suficiente para criar tudo aquilo dentro de uma caverna? Ele chega na última porta da caverna e entra. Ele vê a mesa, anda mais e por acidente aperta um botão secreto e encontra o pergaminho. Ele lê e fica doido das ideias, rasga o pergaminho e fala que são eles que ousaram finalizar o futuro da seita King Sheng por apenas 500 mil ouros Niang. Grita alto que vai matar todos eles e fala que não vai permitir que escapem. Com a energia do seu grito, quebrou uma parede e ele entra na passagem e vê um livro. Debaixo do pequeno penhasco está cheio de cobras brancas. Ele se pergunta qual o objetivo daquele lugar. O nome do livro é 9 Fluxos Demoníacos. O ancião se pergunta se 9 Fluxos Demoníacos não era de um clã que desapareceu há muito tempo durante a Guerra dos Céus e Demônios. Por ter sido há muito tempo, ele só sabe da história por livros de história da Biblioteca Secreta. Os discípulos da seita King Sheng estão andando procurando prota. Eles encontraram restos de arroz e falam que ele deve ter comido ali. Um deles fala que o prota definitivamente está por perto e diz que é um assassino, então nunca se sabe quando ele pode os emboscar, então é para não abaixar a guarda. Eles seguem adiante e um deles fica um pouco mais atrás. Em seus pensamentos, ele fala que aquele lugar é muito escuro e uma tocha só não dá para iluminar aquele lugar. Então, o brabo aparece e já enrola a garganta e outras partes do corpo do careca para que ele não grite e o leva para a escuridão. Os outros não percebem e continuam andando. Um pergunta se todos os assassinos estavam vivendo ali. Outro diz que não dá para viver em um lugar daquele. Outro chama o prota de rato e fala que tem que pegá-lo para que ele fale sobre o mandante. Outro diz que mesmo que o prota tenha matado o voo, deve ter sido de uma maneira desleal, porque o voo não morreria subitamente se não fosse o caso. Fala que um covarde de merda não é páreo para a seita King Sheng. Outro responde que é verdade, mas olha quem aparece. Os caras estavam andando em fila. O prota matou o último com a espada que era do careca. Todos se viram e o veem caído no chão. O medo toma conta deles. Um dos 3 que sobraram sai correndo na direção em que acha que o prota está, mas o prota estava em cima deles. Já enforca um e manda o outro para o além. O cara que estava com o outro vê a tocha caindo no chão, desespera-se, olha em volta, vê a escuridão e fica assustado. Pede para o prota aparecer e chama-o de assassino covarde. Fala para o prota não atacar pela escuridão como um covarde. A tocha apaga e o sinal de rede some, nem sinal de 5G. Ele começa a chorar e vai embora na escuridão. Aparecem mais 2 figurantes. Um deles fala que, pelas pegadas estarem misturadas com as deles, é difícil rastrear. Outro figurante fala em seus pensamentos que isso é perigoso e diz que, se fugir fosse o único propósito, ele teria feito o máximo para escapar dos perseguidores e se esconder. Contudo, ele conduziu o inimigo para um local que ele mais conhece. Diz também que o prota está tentando lutar até o fim no lugar onde ele está familiarizado. Ele fala que tem que capturar o prota, pois assim sua reputação na seita King Sheng irá subir. Ele fala para os outros seguirem por trás. Lá ele diz que a partir de agora eles vão se mover em pares e confirmar suas localizações um do outro o tempo todo. Diz que ele vai atacar na menor das aberturas e para não abaixarem guarda. Parece que ele tem alguma reputação na seita. Eles respondem que entenderam. Então, o cara e mais 2 vão procurar o prota. O cara pisa em uma armadilha, se assusta e grita para eles desviarem. Flechas são disparadas de várias direções e eles tentam se defender. Um dos figurantes se pergunta por que diabos tem uma armadilha ali e pergunta se os outros estão bem. O responde que alguns se feriram, mas estão bem. Eles ouvem um estrondo. Um figurante fala que parece haver mais armadilhas ativas na caverna. Um deles, em seus pensamentos, se pergunta quem poderia viver ali.
Enquanto isso, o prota estava os observando. Ele, em seus pensamentos, fala que a escola dos 9 demônios deve ter reunido aquelas cobras para algum tipo de pesquisa e questiona quem diria que aquele lugar era a base da escola dos 9 demônios. Ele se pergunta se o grupo de assassinos estava usando a caverna deles. Ele diz que vai pesquisar mais sobre eles quando voltar ao Monte Qingshan. Mostra todo mundo desesperado, vários esquadrões estão desaparecidos, o prota fez um mar de sangue. Aparece uma discípula chorando perguntando onde está o prota e pedindo desesperadamente para ele morrer. Uma mão aparece por trás e adivinha quem é? Era a discípula da velha do brilho, consolando ela. Tinha mais algumas discípulas, uma fala que não conseguem ver o prota, outra fala que não tem a mínima ideia de onde ele está. A discípula da velha do brilho pede para elas se acalmarem e não entrarem em pânico. Ela fala que não farão nenhuma investida arriscada porque ele está ferido e o tempo está a favor deles. Ela fala para elas se juntarem. Em seus pensamentos, o prota diz que sim, ele está em desvantagem se isso se prolongar. O prota está mais rápido que uma bala. Ele fala que, nesse caso, vai acabar com isso agora. Ele parte para cima da discípula da velha do brilho. Ela percebe a tempo e o ataca. Eles ficam frente a frente. O golpe pega em cheio em um dos ombros do prota, que sente muita dor. O prota arma um ataque também e consegue passar pela defesa dela, fazendo sangrar. O prota acerta um dos olhos dela, a caolha fica lá chegando o prota. O prota, humilde como sempre, a parabeniza por parar isso. Quando de repente aparece a Sohan falando que teve sorte. O prota a questiona e mostra onde atingiu o prota pelas costas. Ela fala que apunhalou onde seus sentidos mandaram. O prota fala que ela tem belos sentidos. Ela responde que escuta muito isso. Ela pergunta por que ele não se rende. Sorrindo, o prota a questiona. Ele se prepara e consegue afastar a Sohan de perto dele para poder correr e sai correndo com a espada atravessada. Mais à frente, ele tira a espada e pergunta se é para ele se render e pergunta se ela vai poupá-lo se ele se render. Ela fica sem resposta. O prota fala que já sabia que ela não iria poupá-lo e diz que não teriam matado todos para calá-lo se planejassem deixá-lo vivo. Ela pergunta o quanto ele sabe. O prota fala que o fato da abadesa das 9 calamidades estar conectada a tudo isso e diz que ela é realmente um demônio. A caolha pergunta por que ela está conversando com ele e diz para ela matar esse vilão agora mesmo. Ela diz que mesmo não gostando da sua mestra, ela tem que vingar o voo, que era seu noivo, e prepara um ataque. O prota fica impressionado. Em seus pensamentos, ele diz que enfrentar uma energia dessas de frente é suicídio e que precisa se afastar primeiro. Acontece uma explosão perto dali e uma energia pega o prota de surpresa, um golpe extremamente forte. Todos ficam assustados. Surge o ancião andando e dizendo que finalmente encontrou o prota. A caolha fica surpresa e o prota está todo acabado. A caolha percebe o prota indefeso e desprotegido, pronta para finalizá-lo. Ela prepara o golpe, mas o ancião a impede. Ela gira desesperada e chama o ancião de santo, presumivelmente um título dele. Ela fala desesperadamente que precisam matá-lo e que não sabe que tipo de feitiçaria ele pode lançar se ficar vivo. O ancião para na frente do prota e diz que ele mesmo lidará com isso. Ele pergunta por que o prota matou o Gunsang. Ela responde que foi porque ele é um assassino. O ancião diz que até assassinos sabem diferenciar o certo do errado. O prota diz que foi sequestrado aos 14 anos e criado ali, então ele não teve o luxo de discernir. O ancião pergunta se ele está dizendo que não teve escolha. O prota dá uma risada e diz que alguém que foi criado para ser assassino não tem nenhum direito a algo assim. O ancião fala que pode ver que ele não está arrependido. Em seus pensamentos, o ancião diz que o prota tem olhos cheios de malícia e diz que tem certeza de que ele se tornaria um talento magnífico se fosse criado adequadamente. Ele pega o pergaminho e o prota fala que ele conseguiu encontrá-lo. O ancião diz que parece que ele sabia disso desde o início. Ele imagina que o prota saiba quem fez o pedido e pergunta quem foi. Sorridente, o prota diz que tem um palpite de quem seja. Então ele pergunta ao ancião se ele não as parou porque estava pensando na mesma coisa. As outras não falam nada e o prota começa a rir alto, muito alto. O ancião dá um sorriso sutil, olhando para a caolha que está soando mais que cuscuz. Então chegam os figurantes que caíram na armadilha mais cedo. Perguntam se ele está bem. O ancião diz que não está vendo algumas das crianças. Ele responde que elas caíram nas armadilhas do prota e foram para Jesus. O velho fica sério, fala que uma morte rápida é algo extremamente generoso para ele. Pega o prota e sai arrastando-o. O ancião diz para ele morrer sentindo uma dor maior que a do inferno, diz que é um mínimo que pode fazer pelos mortos. O prota ainda está rindo e, em seus pensamentos, fala mortos. E pergunta, quem vai compensar os 7 anos de sofrimento dele? Começa mostrando o rastro de sangue entrando, mostra o ancião na ponta do penhasco segurando o prota, lá embaixo cheio de cobras. O ancião pergunta se ele não vai mesmo contar, e o prota tá rindo. O ancião olha para ele com desprezo e fala que claramente não há esperança para o prota, e fala que o prota não merece continuar respirando no mesmo mundo que eles. Falou o cara que deu ideia de matar uma discípula inocente só para preservar a reputação de um FDP.
O ancião fala para ele ter uma morte dolorosa enquanto se arrepende de seus pecados e joga o prota do penhasco. O prota tá bem acabado, ele vai caindo e cai no meio das cobras. Dá para ver que o prota tá em um estado terrível. O ancião dá a ordem para eles voltarem para casa, fala para selarem a entrada assim que todos saírem para que ninguém nunca use aquele lugar novamente. Passa um tempo e o prota continua lá jogado em meio às cobras. Algumas delas se preparavam e começam a morder o prota, mordem em vários lugares. O prota arregala os olhos, que estão vermelhos, e suas veias estão saltadas com veneno sendo injetado. Uma das cobras corre até a garganta dele. O prota fica tremendo. Em seus pensamentos, o prota diz que achou que se jogasse ele em um poço cheio de cobras, elas tentariam comê-lo. O prota começa a ficar com raiva e uma cobra fica olhando nos olhos dele. O prota pega a cobra fica desesperada. O prota aproxima ela da boca e começa a fazer sons de mastigação. Aparentemente, passou um tempo, já que os corpos viraram esqueletos lá na caverna. Mostra os destroços e os corpos que, a essa altura, são esqueletos. Volta para o penhasco, aparece uma cobra no chão cheio de sangue, ela sobe no prota, que está bem magro, com unhas grandes e cabelos brancos extensos. Ela chega perto de seu rosto e sua cabeça é mordida. O prota está aparentemente com raiva, ele coloca sua mão no chão e essa mão é muito grande. Ele encara o penhasco e abre os braços e não há traços de mais nenhuma cobra. O cabelo está gigante. Corta para uma cidade, depois para uma rua, aparece uma placa com o nome Batang, que para quem não se lembra é o nome da região que a caverna fica próxima. Corta para um cara caindo de cima de um prédio e as pessoas embaixo assustadas. Mostra o prota perguntando o que ele falou, ele diz que irá descansar por 3 dias. O prota tá pelado com uma mina do lado dele e ele faz a pose e fala para não perturbarem ele nesse tempo. Mostra que tinham mais 3 pessoas ali no quarto. A mulher, em seus pensamentos, se pergunta que bruxaria o prota acabou de usar. Um dos caras chama o prota de maldito e pergunta se ele achou que sairia ileso por mexer com os artistas marciais de Xiongokvana Batang. O prota, já com seus fios na mão, fala que é a primeira vez que ele ouve esse nome. Ele rola e aperta os fios nos pescoços deles. O nome do golpe é restrição mortal da alma. Os caras ficam lá se debatendo no chão. Em seus pensamentos, a mulher fica surpresa pelo prota ter subjugado 2 artistas marciais da Xiongokvan apenas com um movimento de seu pulso. Ela se pergunta se existiu algum mestre marcial assim em Zeshvan e diz que isso não é normal. Ela muda sua atitude, chama o prota de mestre e pede perdão por não o reconhecer. Ela fala que tomará conta dele enquanto ele descansa e pergunta se pode perdoar esse distúrbio. O prota pensa, em seus pensamentos a mulher se pergunta como olhos humanos podem ser daquele jeito. Ela diz que parece estar encarando uma cobra selvagem. O prota fala que são 3 dias e diz que espera não ser incomodado novamente, solta os caras. A mulher fala que sim, senhor, e pergunta qual é o nome do estimado convidado. Ele responde Pilvol. Um tempo se passa e ele sai de lá, mas sai uma diva. A mulher preparou uma marmita para a viagem dele, diz que espera que aquilo ajude em sua jornada e ele sai. A mulher pergunta para a outra quem raios era ele. A outra responde que é apenas um convidado aleatório. A outra pergunta se ela não sabe mesmo quem ele é, ela diz que tem certeza que a outra não poderia reconhecer nenhum deus da morte se ficasse em sua frente. Em seus pensamentos, diz que um assassino aterrorizante apareceu no mundo estava chovendo e o prota está em uma casa aparentemente abandonada, perdido em seus pensamentos. Ele diz que é bom estar ali fora e que se passaram 7 anos. Diz que nem por um segundo ele esqueceu o que aconteceu. Se ele não pode se livrar do passado, nunca poderá seguir em frente. Diz que pode obter mais informações da seita Qingshen e da seita Enmei se ele for para Chengdu, que deve ser uma cidade ou região. Aparecem 3 pessoas fugindo da chuva. Um fala que felizmente encontraram um lugar para se abrigar. A mulher diz que estão encharcados e pergunta para os outros o que eles disseram para o grande mestre. O outro pergunta por que ela está perguntando a ele. Irritado, pergunta se é culpa dele eles terem se molhado. A mulher diz que eles ficaram assim porque ele se perdeu. O monge pergunta aos deuses todo-poderosos por que eles o fizeram passar por essas provações e porque, entre todos, ele tinha que acabar com aqueles 2. A mulher chama ele de monge estúpido e pergunta se ele se acha melhor que eles, chamando-o de monge de merda e perguntando se ele não está sendo arrogante demais. Ela diz que é irritante e percebe que já tinha alguém ali. Lá está o prota, toda uma diva, sentadinho. O monge fica surpreso por já ter alguém ali. A mulher diz que o prota é bonito e que não imaginou que encontraria um homem tão belo nas montanhas. O cara fala que foi graças a ele ter encontrado o lugar e diz que ela já pode agradecê-lo. A mulher manda ele calar a boca. A mulher diz para eles se apresentarem, já que se encontraram no mesmo lugar. Ela diz que seu nome é o prota responde seco que seu nome é Pilvol. Ela fica toda apaixonada. O cara fala que ela fica assim toda vez que vê um homem bonito. O cara se apresenta e o monge também. A mulher pergunta para onde o prota está indo. O prota fala que é para Chengdu. Ela diz que eles também estão indo para lá e pergunta se seria legal se eles pudessem ir todos juntos, dizendo para viajarem juntos agora.
O prota olha para eles e, em seus pensamentos, fala que aquele grupo é bastante único, mas são todos artistas marciais prontos para atacar se necessário. Ele se pergunta se a mulher é a líder, mas ele acha que ela não parece muito com uma líder. Depois de pensar, ele aceita e ainda em seus pensamentos, pensa que eles devem estar unidos por um objetivo maior e se pergunta o que será. Eles chegam onde estão os barcos. O cara fala que eles têm sorte porque o barco já estava perto de sair. A mulher embarca reclamando que barcos de transporte são desconfortáveis. O cara diz que ela fala demais. Ela pergunta de novo por que o prota está indo para Chengdu. O prota fala que vai encontrar algumas pessoas lá. Ela pergunta se são amigos. O prota responde que são devedores. Ela pergunta se ele deve algo para alguém. Ele responde que não, são eles que lhe devem. Então, o prota pergunta por que eles estão indo para Chengdu. A mulher diz que vão fazer negócios. O prota questiona o fato de eles não terem mercadorias. Ela responde que não é como se coisas materiais fossem a única coisa que podem ser vendidas. O cara pergunta onde está o monge budista que viaja com ele. O prota responde que não tem nenhum. O cara fica surpreso e o prota pergunta qual é o problema. O cara fica desconfiado. O prota fica curtindo uma brisa do mar. O barco está fazendo drift. A mulher se aproxima do prota e pergunta o que ele está olhando. Ele responde que não está olhando para nada em particular. Ela diz que olhando de perto, o prota passa uma sensação sentimental. O prota responde que se ela só veio para jogar conversa fora, pode sair. Ela fala que ele é frio e sente que ele está brincando com seu coração. O monge pergunta se podem realmente deixar os dois sozinhos. O cara pergunta se ele acha que ela seria enfeitiçada por um único cara e diz que todas as ações dela são calculadas, que ela sabe se fazer de fofa mesmo sendo uma aranha venenosa. O cara fala para o monge que o prota é suspeito, que ele é do tipo calado, então ela tem que dar duro. Um barco se aproxima, são piratas. O dono do barco manda todos pegarem as armas. Os caras ficam apavorados. O cara chega no dono do barco e fala que a situação é perigosa e pergunta se eles querem ajuda. O dono pergunta quem são eles. Eles dizem que não importa quem são, mas sim o que eles podem fazer. Então, o monge vai para cima dos piratas, entra no barco batendo nos piratas. Eles ficam assustados e vão para cima do monge. O monge se defende. O dono e os funcionários do barco ficam fascinados. Então, o cara fala que eles cobram 500 nians de prata pelo serviço. O monge pega seu cajado e bate no chão, alguns saem voando. O monge se prepara e sai atacando geral, dá conta de todo mundo, só sobra um. O monge aparece em frente a ele e o cara se mija de medo literalmente. O monge volta para o barco e fala que na próxima vez é para mandar a mulher. O cara pergunta se ele acha que ela vai obedecer a ele e teria sorte se ela não o chegasse. O cara pergunta aonde ela está. O monge fala que ela está bem ali. Ela está lá toda melosa, perguntando se ele tem onde ficar e fala para ele ir com eles. O prota fala que está bem sozinho. Ela toda derretida diz que seu olhar frio é tão legal. O cara fica em choque vendo ela e se pergunta se o prota vai cair na encenação dela. Em seus pensamentos diz que uma pessoa normal ficaria aterrorizada naquela situação, mas o prota não é alguém comum. Ele diz que ter aqueles olhos significa que já passou por muitas merdas. Ela fica irritada e o prota não entende. Ela diz que não está aguentando ser rejeitada mesmo sendo uma bela mulher e sendo gentil com ele. O prota responde que não gosta de rosas venenosas, não importa o quão belas elas sejam. Sabe o meu mano cobrinha? Aí vemos a verdadeira face dela. Ela com um sorriso no rosto pergunta se ele realmente acha ela bonita. O prota fica lá olhando para ela, e em seus pensamentos diz que eles só vendem sua força por dinheiro, apenas se envolvem para mostrar que são fortes e serem reconhecidos, e se pergunta se Chengdu está passando por conflitos para precisar desse tipo de forças. Se pergunta se a Seika e Mei Qingshen iriam tolerar conflitos em Chengdu, e se questiona se as coisas lá não estão em bom estado. Mostra uma parte do passado, quando o prota estava sendo arrastado pelo ancião. Ele fala para Kaolha que é melhor ela estar preparada se não quiser ser punida pelo que fez com ele. O prota dá uma risadinha marota. Eles saem do barco. O cara fala que eles vão chegar em Chengdu amanhã de manhã e pergunta o que o prota vai fazer. O prota responde que passará o dia ali. A mulher fala que é uma pena eles não poderem ir juntos. O prota fala que tem coisas a fazer ali e diz que fala com eles quando chegar em Chengdu. A mulher pergunta se ele não pode dizer o que vai fazer. Ele responde que não e eles partem. O prota sai andando e entra em uma estalagem. Quando ele entra, geral fica olhando para ele. Tem um cara que até morde o lábio, kkkkkk. O prota, todo uma diva, vai desfilando até sua mesa e geral fica surpreso. O prota se sente e vem o dono ou um empregado da estalagem, pergunta se ele está procurando hospedagem ou comida. O prota fala que precisa de ambos e pede para começar com a comida. Mostra como geral está vendo o prota, uma verdadeira diva. Um figurante pergunta quem será aquela mulher que trabalha para conseguir sustento por meio de trabalhos com o corpo, toda gostosa ali, e se pergunta se realmente é um cara. Outro se pergunta se não é uma garota vestida de homem. O cara serve o prato, bem gente boa.
Quando o prota ia comer, o retardado bate na mesa dele e pergunta se ele é homem. O cara se apresenta e diz que é chefe de uma companhia de escolta. O prota pergunta, e daí? O cara fala que está fazendo uma aposta com os colegas e se ele for uma garota vestida de homem, ele vai ganhar 2 nias. O prota responde que sente muito e que ele vai perder 2 nias. O cara pergunta se ele é homem então. O prota pergunta se ele não consegue perceber. O cara fala que não tem certeza. Os figurantes falam para ele tirar a roupa do prota para terem certeza, outro diz que paga a bebida. O cara ia partir para cima do prota e o prota lança um hashi que ele estava comendo no olho do figurante. O figurante fica lá gritando de dor, geral fica assustado. Em seus pensamentos, ele fala que o prota apunhalou alguém no olho sem pensar 2 vezes, e chama o prota de maluco. O prota fala que se os olhos dele não podem dizer o que está na frente dele, é melhor ele ficar sem eles, e pede para ele deixar tirar o outro. O prota vai andando em direção a ele e se aproxima rapidamente e enfia no outro olho também. O cara fica gritando em agonia. Os outros figurantes vão para cima do prota. O prota pega vários hashis e sai metendo hashi em geral sem dó, na testa, no olho, na cabeça. Eles, no chão, ficam se lamentando, agonizando de dor. O prota diz que eles devem se responsabilizar pelo que eles fazem e chama eles de meninos. Mostra os 3 chegando na cidade. O cara fala que o clima está ameaçador ali e que metade das pessoas na rua estão armadas. A mulher fala alegre que isso é bom para os negócios. O monge diz que a desgraça alheia é a felicidade deles e se pergunta onde poderia encontrar tamanha tragédia. A mulher diz que ele não pode falar essas coisas mesmo com ninguém ouvindo. O monge pergunta por quê e a mulher pergunta quem é o mais forte entre eles. O monge fala que acredita ser o cara. O cara fala para eles pararem de falar merda e irem logo. Ela fica surpresa, sai correndo e bate em alguém. Esse era o mestre do grupo das nuvens negras, que é um mestre a quem eles se referiam. Ele diz que é bom vê-los depois de tanto tempo. O cara diz que eles tiraram tanto tempo para descansar que estava ficando sem dinheiro. O líder pergunta por que eles foram ali. O cara fica relutante em dizer e pergunta se ele tem certeza que quer falar disso. O líder pergunta o porquê e se ele tem vergonha e fala para ele ir embora então. O cara fala que só estava brincando e pergunta se ele achava mesmo que ele iria. Eles conversam um pouco e a mulher pergunta se tudo aquilo está acontecendo por causa da seita em Making Shen. O cara diz que já é de conhecimento de todos que as seitas estão lutando entre si há 7 anos. O líder diz que ele está certo. Ele diz que não sabe o motivo, mas nesses últimos anos tem ocorrido vários conflitos estratégicos e lutas armadas entre eles. Por serem as 2 seitas mais poderosas de Szechuan, isso acabou dividindo todo o continente de Jianghu e ele acredita que o próximo confronto vai ser imenso. A mulher pergunta por que eles estão lutando. O cara chama ela de vice-mestra e diz que o motivo não é importante. Ele diz que o importante é que, por causa disso, ele finalmente vai poder realizar seu sonho. O prota desce as escadas pleno. O dono da estalagem congela e, em seus pensamentos, diz que não poderia imaginar que o prota esconderia uma personalidade tão cruel por trás de uma aparência gentil, e pede para eles o ignorar. O prota aparece na frente dele e o chama. Ele responde assustado. O prota pergunta quem é a pessoa com maior conhecimento sobre os problemas internos de Szechuan. O cara aparentemente não entende. O prota fala que é a luta entre as seitas. O cara diz que para isso ele pode ir na rua das oficinas. Ele dá as instruções para chegar lá e diz que ela é como uma pequena seita criada por artesãos de Szechuan há muito tempo. Diz que eles estiveram fazendo negócios com toda Szechuan por muito tempo. E se ele comprar uma arma, os caras vão responder as perguntas de boa. O prota chega lá e vê um cara forjando e, em seus pensamentos, diz que é estranho e diz que o som está diferente. Chega um cara gritando e dando uma voadora na cabeça do outro. Pergunta o que o outro cara estava fazendo e pergunta quem deixou ele segurar o martelo. Diz que já disse para ele nunca mais segurar o martelo naquela oficina e manda ele ir entregar os recados. O cara fica puto. O outro cara pergunta por que está encarando ele. Quando o cara estava saindo puto, o outro diz que ele vai ser banido por um tempo e que prefere ele mesmo fazer do que pedir para ele. Ele finalmente percebe o prota ali e pergunta o que ele está procurando. O prota pergunta o que o garoto fez. O cara fala que o garoto é descendente da seita Tang e diz que ele continua indo ali para poder segurar o martelo. O prota pergunta se ele não pode segurar o martelo só por causa disso. O cara pergunta se o prota é novo em Szechuan. O prota pergunta por que dá pergunta. O cara diz que a seita Tang foi destruída porque eles se uniram com usuários de artes demoníacas no passado. Por isso, seu líder foi selado e depois disso a seita foi desaparecendo até não existir mais nada. Fala que para as pessoas de Szechuan, a seita Tang consiste em pessoas que traíram a região de Jianghu. Por isso, nenhum dos artesãos quer passar os segredos para eles, porque tem medo que a história se repita. Então o prota diz que os descendentes estão pagando pelos erros de seus ancestrais. O cara diz que quem mandou eles se aliarem com artes demoníacas e que eles pediram por isso. O cara pergunta o que o prota estava procurando ali e ele fala que uma espada. O cara manda o prota segui-lo para ele mostrar. O prota diz que ele parece receber vastas encomendas.
Ele diz que, desde que a luta entre a seita e Mei Qingsheng ficou séria, o número de encomendas dobrou. Ele diz que o clima em Zhejiang piorou bastante, mas eles estão prosperando e diz que, nesse momento, os artesãos de todas as oficinas estão trabalhando em armas encomendadas. Aparece o cara diante sendo espancado e uns figurantes falando merda para ele. Pergunta como ele ousa segurar um martelo que nem eles conseguem. O cara está muito puto, do nada uma adaga vai escorregando até ele. O prota que jogou a adaga, ele diz que humanos conseguem ser piores até mesmo que bestas e diz que, depois de menosprezado, ele vai apanhar até a morte e diz que se ele ficar acostumado, será um cachorro inútil pelo resto da vida. O prota pergunta como ele quer viver, o cara olha para o prota. Figurante pergunta quem o prota é e fala para parar de falar merda e sumir dali. Diz que ele está se intrometendo nos assuntos deles. O prota pergunta como o cara vai viver. Ele olha para o prota. O figurante continua falando com o prota e pergunta se está ignorando o que ele disse. O cara voa no pescoço do figurante, que fica lá, desesperado. O cara coloca a ponta da adaga perto do olho do figurante. Os outros figurantes dizem que ele ficou maluco e que ele está agindo como se fosse um tipo de besta. Ele morde ainda mais fundo o pescoço do figurante, que desmaia. O cara fala que eles estavam tratando ele igual a uma besta e que ele só está agindo como uma. Os figurantes perguntam se ele acha que vai se safar disso. O cara diz para fazerem o que quiserem e que cansou de apanhar sem motivo e fala para eles se lembrarem que se qualquer um deles encostar nele mais uma vez, ele arrancará o pescoço deles. Os caras saem carregando o outro e falando que ele vai pagar por isso. O cara fica lá em pé, mas cai. O prota segura ele e ajuda ele a andar, colocando sentado. Ele olha ao redor e fala que é uma casa legal. O cara pergunta se ele está zoando. O prota diz que para ele aquele lugar parecia um palácio e que ele costumava viver em um lugar cheio de cobras. O cara diz que ele é um bom mentiroso e pergunta se o prota está mentindo para fazê-lo se sentir melhor. O prota diz que precisa ir para outro lugar. O cara pergunta para onde o prota está indo. O prota pergunta se ele está interessado no que ele tem a fazer. O cara responde perguntando se o prota não estava interessado nele lá atrás. O prota responde que acha que sim. O prota fala que há pessoas que estão em dívida com ele por explorá-lo, abandoná-lo e tentar caçá-lo. O cara pergunta se ele está atrás de vingança e pergunta quem são seus alvos. O prota fecha a cara e fala que as seitas Mei Qingsheng e quaisquer outras seitas que as apoiem. O cara fica surpreso e pergunta se ele ficou maluco, perguntando se ele vai lutar contra todas as forças de Zhejiang sozinho. O prota fala que talvez esteja mesmo louco e fala para ele devolver a adaga, dizendo que a comprou porque vai precisar no futuro. O cara chama a adaga de pedaço de lixo. O prota diz que ele pagou um yang de prata. O cara coloca a mão debaixo da cama e fala que se ele usar aquilo para tentar alcançar sua vingança, só será morto na mesma hora. Ele joga um objeto para o prota pegar e são outras adagas. O prota pega e diz que a lâmina, equilíbrio, força, tudo é perfeito. Pergunta se ele fez sozinho e que deve ter sido difícil. O cara responde que não foi difícil, que ele teve bastante tempo para fazê-las em segredo. O prota pergunta se ele ficará bem dando algo assim. O cara pergunta se ele não ia se vingar da seita em Mei Qingsheng e diz que por causa delas que a seita dele acabou assim. Diz que não é como se eles fossem bonzinhos, mas ele não pode perdoá-los por fazer sua seita sucumbir. E diz que o prota é a primeira pessoa que não disse para ele simplesmente ser paciente. O prota dá um sorriso e pega as adagas. Vemos que são 8 adagas e ele as coloca nos fios e fica testando-as. Em seus pensamentos, o cara fala que é quase como se as adagas estivessem se movendo sozinhas. O prota diz que vai chamá-las de lâminas fantasmas. O cara, em seus pensamentos, diz que as lâminas foram feitas para ele. O prota diz seu nome e que sempre que ele ouvir esse nome, é para ele se lembrar das lâminas fantasmas. O cara, feliz, diz que vai rezar para que o nome dele fique famoso por toda Zhejiang. Aparece uma mulher agradecendo os gados por atenderem o chamado dela, e os gados estão todos babando por ela. Ela diz que seu negócio não está bom por causa da seita Qingsheng e agradece por toda a ajuda deles. Eles ficam lá puxando o saco dela. Ela está colocando todos que ela pode contra a seita Qingsheng. Ela deve ser afiliada à seita Mei, com certeza. Em seus pensamentos, ela diz que homens são sempre iguais, sempre tentando puxar o saco dela. Ela diz que, devido à movimentação da seita Qingsheng, foi ordenado que ela se reunisse com seu grupo, então ela provavelmente não estará ali na próxima reunião. Então, os caras perguntam se não deveriam se juntar à seita Mei. Então, era isso mesmo o objetivo dela, levar os gados para o lado da seita Mei. Em seus pensamentos, ela diz que aqueles homens ali apenas a seguem por sua aparência e diz que irá controlar todos que pensam que ela não passa de uma rosa fofa, até o dia em que ela se tornará a chefe da seita Mei e comandante da fortaleza de Zhejiang. Eles descem as escadas. Um figurante tenta puxar assunto com ela, mas ela percebe algo mais interessante. É o brabo mano cobrinha que estava filando uma boia. Ativei o Seja Membro. Se quiser e poder assinar para ajudar o canal, eu agradeço Boraia. Ela fica impressionada e se pergunta como é possível alguém ter os olhos vermelhos brilhantes.
Ela vai andando até o prota e para na frente. Ela diz que deve ser a primeira vez dele ali, já que parece que ele não é dali, e pergunta seu nome. Ela se apresenta e diz que, se não for rude, gostaria de saber o nome dele. O prota fala seu nome. Ela pergunta se ele é um artista marcial. Ele diz para ela acreditar no que quiser e pergunta o que ela quer com ele. Ela pergunta se não há nada que ele possa dizer a ela. O prota pergunta se não foi ela que foi ali incomodá-lo. Chega um gado perguntando como ele pôde falar assim com ela e fala para ele pedir perdão. O prota olha para ele com uma cara séria e pergunta, perdão? Então o cara fala para ele se ajoelhar e falar que sente muito, e se não fizer isso, ele não pegar a leve. O prota pergunta o que ele vai fazer e diz que não importa o quão cego possa ser, ele deveria ser capaz de reconhecer o oponente mais forte. O cara fica irritado e pede para outro figurante pegar a espada dele. Pergunta como o prota ousa zombar dele e diz que ele pagará por seu atrevimento. Ele ataca o prota. Os outros figurantes então o incentivam, o prota desvia do ataque. O cara fica surpreso pelo prota ter desviado e se pergunta se ele se afastou apenas o suficiente para não ser cortado. O cara fica ainda mais irritado e começa a soltar uns raios amarelos. Ele arma um ataque. Um figurante fala que aquela é a técnica da espada trovejante da seita King Mingo e diz que essa técnica maligna é feita de 7 golpes poderosos. O cara se prepara e ataca novamente. O prota desvia e começa a andar. O cara fica sem entender nada, ataca de novo só que pelas costas. Ele ataca incessantemente o prota, que dá a impressão de que ele nem está desviando, apenas andando tranquilamente. O prota para na frente da mulher, que fica já toda interessada nele. O cara aparece novamente tentando atacar pelas costas. O prota olha para ele e pergunta se ele só consegue fazer isso. Com apenas 2 dedos pega o figurante pelo queixo e afunda a cara dele no chão com uma violência linda de se ver. Ele volta a olhar para a mulher. A mulher diz para ele liberar a raiva. Os outros vão interromper, mas ela não deixa. A mulher diz que ele não é uma pessoa má, só está agindo porque está preocupado com ela. O prota diz que uma pessoa deve sempre se responsabilizar por suas ações. Ela diz que ele está certo, mas gostaria de se responsabilizar por aquilo. O prota pergunta se ela vai tomar o peso da responsabilidade dele. Os gados ficam indignados, eles preferem lutar com as vidas deles em jogo do que permitir que ela faça isso. Em seus pensamentos, o prota fala que ela é boa e sabe como tirar vantagem de tudo que possui. Eles trocam olhares, corta para uma vela e o prota está em uma cama com uma mulher deitada. A mulher pega o braço dele e vemos quem é. Cara, esse prota está foda, já pegou 2 em 32 capítulos, o mano cobrinha é fera. Ela pergunta se ele pode fazer um favor para ela. Ela diz que não deve ser difícil para ele. Ele manda ela dizer o que é. Ela diz que é para o prota ir para a montanha Namo e matar o líder da seita do trovão. Ela diz que há pouco tempo o líder da seita pediu em casamento e ameaçou ajudar a seita King Shen se ela recusasse. Como resultado, eles estão passando por dificuldades. O prota responde que não tem conexão com o negócio dela e se eles acabarem não será problema para ele. Ele diz que ela deveria saber que isso é irrelevante para ele. Ela diz que se ele for matá-lo, ela informará a tia dela da seita Imei para que ele seja recompensado. O prota pergunta quem exatamente ela é. Ela diz que é a líder da seita Imei, a anciã do florescer, a velha mestra Jun e vai sua tia. O prota fica feliz com a surpresa. Aparece a montanha Imei, e a mulher que veio no barco com o prota e outro cara que deve ser do grupo dela estão subindo as escadas. O cara diz que a vista da montanha Imei é muito boa, algo bom para se gabar. Fala também que eles não só podem perder a guerra contra a seita King Shen e seria horrível para eles terem sua seita principal expulsa da montanha Imei. Eles chegam na seita, aparece a Caolha, a Seohan e a anciã. Ela pergunta o preço do grupo de mercenários deles. A mulher diz que 50.000 niangs de ouro devem ser o suficiente. As outras pessoas da sala ficam indignadas e bravas pela quantia pedida. A anciã dá um grito de chega que faz um vento muito forte. Ela diz para eles não fazerem nenhum alvoroço, porque é irritante. Ela pergunta se eles acham mesmo que eles aceitaram aquela oferta. Ela diz que com 50.000 niangs de ouro eles podem recrutar vários grupos como o deles. A mulher responde que não há outros grupos tão fortes como o exército das nuvens negras. A anciã pergunta se eles não aceitarem pagar aquele preço. A mulher fala que talvez os outros membros do grupo já tenham chegado na montanha Qingshen a essa altura. A anciã brava pergunta se é uma ameaça e ataca eles. Alguns raios atravessam eles. Eles foram feridos, mas nada fatal. A anciã diz para eles falarem verdade e pergunta se eles acharam mesmo que ela daria 50.000 niangs de ouro. E manda eles falarem verdadeira quantia.
A mulher, em seus pensamentos, diz que a líder da seita Mei está realmente em outro nível. Diz que a pressão foi absurda. Ela diz para a anciã que eles são uma força livre. Eles vão para quem pagar mais. Quem der o maior valor, nem que seja apenas um yang a mais, os terá. Como eles não estão dando um preço, a anciã presume que eles estão fazendo o mesmo com a seita Qingshen. Em seus pensamentos, a anciã diz que a seita Qingshen está muito à frente deles, mas ela tem certeza que se contratar aqueles mercenários eles vão ganhar. Ela sente que é melhor cortar os dois pela metade ali, mas ela não sabe quando a batalha vai começar até sua seita precisar de mais números. Ela diz que eles são inteligentes e manda a Kaolha ir com eles. Ela concorda. Aparecem dois figurantes velhos, um falando, irritado, que não vai aceitar aquela troca. Ele pergunta quem jogaria dinheiro no lixo e fala que dizem que quem negocia com a seita Trovão perde todos os lucros. O outro pergunta como eles querem comprar seus grãos por tão pouco. O outro diz que espera que eles percam suas almas. Eles falam mais sobre a seita Trovão, que eles tinham muitos grãos estocados, e quem estava observando de cima era o Prota. Aparece o líder do exército das nuvens negras em seus pensamentos, e ele se pergunta se eles estão bem. Ele fala que está muito cansado de ficar no limite entre a seita Mei e Qingshen. Ele diz que quando acabar, deve mesmo considerar sua aposentadoria. O outro cara chega e o líder pergunta se ele já chegou. Ele diz que queria voltar no dia anterior, mas encontrou uma pessoa. Ele diz que foi a pessoa que ele encontrou e o seguiu até ali, e fala o nome dele. O mestre pergunta se é a pessoa que ele disse que possui uma aparência estranha, pergunta se ele encontrou no país Sichuan. O cara pergunta por que aquilo importaria, fala que aquilo não foi nada demais. O líder fala que tem alguma coisa incomodando ele, já que estão na fronteira entre a seita Mei e Qingshen, ele está um pouco mais sensível. O cara fala que não deve ignorar a intuição dele e diz que vai mandar alguém ficar de olho no Prota. O líder concorda, e chega a mulher dizendo que tem visitas. O líder se apresenta às discípulas da anciã também. O líder diz que, por terem chegado duas pessoas de alto ranking da seita Mei, ele pergunta se isso quer dizer que eles estão dispostos a negociar com eles. A Kaolha diz que depende, se eles não estiverem tentando destruir sua seita com falso poder, eles estão dispostos a pagar bastante dinheiro para o exército das nuvens negras, para que eles possam se livrar da seita Qingshen. O líder diz que eles podem fazer isso acontecer. O líder fala para conversarem sobre os termos e fala para eles entrarem. A Kaolha está irritada, falando que é um absurdo. Eles querem direito ao comércio externo e que isso não faz sentido. Diz que, já que são mercenários, o preço deles deve ser em Niams e fala que a ganância deles está fora de controle. O líder diz que não acha que nada está fora de controle ali, pergunta se a seita Mei estar perdendo a guerra não é motivo suficiente. A Kaolha dá um soco na mesa que quebra. O cara finalmente abre aqueles olhos. O líder fala para fazerem assim, eles concedem permissão para o comércio no exterior, aí ele não vai mais cobrar os niangs de ouro, e nem equipagem pela mesa e o conjunto de chá, no lugar disso eles terão que os ajudar a encontrar um lugar para ficar nas planícies do leste. A Kaolha pergunta se é isso que ele queria, encontrar um lugar para ficar, ele fala que ela já sabe que por serem um grupo de mercenários livres, nenhuma seita quer eles por perto. A Kaolha diz que a seita Mei pensa o mesmo, o líder diz que por isso mesmo eles vão ficar nas planícies leste longe da seita Mei. E pergunta se aquilo não seria ótimo para eles. Em seus pensamentos ela diz que se ela aceitar esses termos pode ser algo bom, mas não sabe se será um problema no futuro. Contudo, se usarem eles de escudo, suas forças serão gravemente enfraquecidas, restando apenas alguns vivos. Encontrar um lugar para ficar não será impossível. Se algo der errado ela mesma pode consertar, então ela diz que aceita os termos. O líder diz que negócio fechado, e comemora em seus pensamentos. Diz que se eles estivessem fazendo negócios com a seita Qingshen o negócio não daria tão certo. O líder pergunta se ela gostaria de escrever os termos. Ela diz que não precisa e que se certificará de manter sua palavra pela honra da seita Mei. Ele pergunta se elas vão voltar diretamente para a seita Mei e fala que eles podem reservar um quarto caso queiram passar outro dia ali. A Kaolha diz que ficará na casa das rosas brancas e fala que a dona do lugar é sobrinha dela. Então chega a mulher ofegante e gritando dizendo que é urgente. O cara muito puto pergunta que mesmo que seja um assunto urgente, por que ela está gritando assim? Então ela fala que o vice-mestre do clã do Trovão foi assassinado. Ele pergunta se pegaram o assassino. Ela diz que acha que não é que o clã do Trovão tem certeza que foi a seita Qingshen. Aparece um cara e um figurante fala que eles estão recebendo visita dos anciãos do clã dos Trovão sem nenhum aviso prévio e estão completamente armados. Aparece um velho falando para o líder do clã do Trovão dizer o que vai acontecer com ele. O velho é o líder da seita Qingshen. Ele pergunta por que ele trouxe tantos homens com aquele caixão ali. O líder do clã do Trovão fala que naquele caixão está o corpo do discípulo
discípulo dele. O líder da seita Qin Sheng diz que sente muito pelo que aconteceu com ele, e pergunta qual a relação disso com sua seita para fazer tamanha comoção. O líder do clã do trovão fica irritado e pergunta se ele está fingindo não saber. O líder da seita Qin Sheng diz que não sabe e pergunta se agora ele vai falar o que aconteceu. O cara fala que vai mostrar e aparece o corpo do vice-mestre do clã do trovão. O líder do clã do trovão fala para ele olhar os ferimentos. Eles claramente foram feitos pela técnica dos 72 passos da espada da seita Qin Sheng. O líder da seita Qin Sheng fica em choque, se perguntando como isso é possível, e que realmente parece com alguém que foi atingido pela técnica dos 72 passos da espada da seita Qin Sheng. O cara gritando fala que seu discípulo foi morto por essa técnica, e quem estiver por trás dessa atrocidade só pode ser a seita Qin Sheng. Se não fosse o caso, ele não estaria assim. Em seus pensamentos, ele fala que eles devem ter percebido que eles estavam tentando apoiar a seita Emei casando o seu discípulo com a Casa das Rosas Brancas, e quando descobriram, a seita Qin Sheng agiu primeiro. O líder da seita Qin Sheng pede para outro se acalmar, mas o cara está irredutível. Ele diz que vai descobrir o que aconteceu, mas o cara fala que não tem nada para descobrir, já que ele está com a prova ali. Então aparece o ancião mais forte da seita Qin Sheng, perguntando como ele ousa ir até a seita Qin Sheng e os acusar assim, e fala que nunca irá perdoá-lo. O líder tenta pará-lo, mas não adianta, eles começam a luta. O ancião prepara um ataque e acerta em cheio o líder do clã do trovão, que cai no chão. O ancião pergunta se ele acha que pode zombar deles, fazendo aquelas suposições estúpidas para os incriminar. O líder da seita Qin Sheng vai perguntar por que ele estava lutando contra o cara ali, mas ele sai andando, falando que quanto mais pensa nisso, mais estúpido parece, e diz que podem investigar o que aconteceu depois que acabarem com eles. Em seus pensamentos, o líder da seita Qin Sheng se pergunta quando o ancião ficou tão violento, fala que costumava ser tão frio, mas agora parece um homem louco. Os figurantes vão socorrer o cara e ele pergunta ao líder se é assim que a seita Qin Sheng vai agir, reprimindo com força bruta para que ninguém possa reclamar. Um tempo se passa, o líder da seita Qin Sheng fala para um figurante que assim que o mestre dele se recuperar, para dizer ao irmão Júnior ir falar com ele, e que eles também vão providenciar abrigo para os homens do clã do trovão. O cara fala que sim, o líder chama outro cara e manda ele ir para Chengdu, falando que aquela situação não é comum. O cara fala que beleza. Voltando para a estalagem onde o prota está, aparecem dois figurantes andando. Um pergunta se a seita Qin Sheng realmente matou o vice-líder do clã do trovão, fala que eram só traços de uma arte marcial. O outro fala que não é para dizer apenas só, porque quanto mais forte a técnica, mais traços ela deixa para trás, e é impossível simular os traços deixados pela técnica dos 72 passos da espada. Eles continuam a conversa, um deles dizendo que teme ocorrer um banho de sangue em breve no castelo. Em um quarto ali, o protagonista está pensativo. Aparece a encantadora de gados perguntando como o prota fez aquilo. O prota pergunta o quê? Então ela fala que está falando do vice-mestre do clã do trovão e pergunta o que ele fez para matá-lo e até mesmo fazer a Ira Qin Sheng levar a culpa. O prota se levanta, a mulher pergunta se ele não o matou, o prota pergunta se importa quem matou e que o que importa é que ele está morto, e pega no queixo dela. Ela concorda e diz que ele tem razão, eles iam se beijar, não fica claro se beijaram ou não. Ela diz que vai ser difícil encontrá-lo por um tempo, fala que vai receber uma convidada importante e que não pode continuar saindo. O prota fica curioso, então ela pergunta se não tinha falado para ele que a flor anciã da seita Emei é sua tia. Ela está vindo com uma de suas discípulas para a residência das Flores Brancas hoje. Ela diz que a tia dela tem uma personalidade exigente, então vai ter que cuidar dela pessoalmente. O prota pergunta por que a flor anciã foi ali, ela fala que foi porque ela contratou de um grupo de mercenários chamado Exército das Nuvens Negras. Diz também que eles são um dos grupos de mercenários mais fortes e tem um líder muito inteligente. Em seus pensamentos, o prota pensa na Kaoya e pergunta quando ela vai embora. A mulher diz que ela vai passar algum tempo ali. Ela fala que ver sua tia vai ser bom, mas com certeza ela não quer ver a mulher que está vindo com ela. Ela se despede, o prota se pergunta se é a Sohan que está vindo. Em seus pensamentos, ele fala que se lembra dela ser fria e ameaçadora, enquanto ele ficar em Chengdu, eles podem acabar se encontrando em algum momento. Ele fala que já que o vice-mestre do clã do trovão morreu, a seita Qin Sheng provavelmente está em caos, e diz que vai esperar mais um pouco. Mostra como o prota matou o vice-líder do clã do trovão. Aparece o cara que o líder da seita Qin Sheng mandou para Chengdu e outro cara. Ele pergunta se o vice-mestre do clã do trovão morreu ali, o cara fala que sim, diz que os traços podem ser um pouco irregulares, mas aquela com certeza é a técnica dos 72 passos da espada.
Então o outro pergunta se aquilo poderia ser feito por um desconhecido que aprendeu a técnica. O outro responde que gostaria de pensar nisso também. Ele pergunta se não seria impossível um desconhecido aprender aquela técnica que apenas alguns membros da seita podem aprender. O outro responde que a técnica já tinha sido vazada antes. O outro fala que aquela técnica só contém o estilo de espada. Se não aprenderem o estilo de respiração da seita, não serão capazes de extrair metade do poder da técnica. O outro questiona se teve ajuda de alguém de dentro da seita. O cara fala que então a história seria diferente, mas poderiam ter os analisados para copiar a técnica de respiração interna também. Em termos de eficiência, seria melhor apenas criar uma nova arte marcial. Ele fala que, de qualquer forma, não podem tirar alguma conclusão só olhando a cena do crime de cima e dá a ideia de tentar descobrir como o assassino se escondeu ali. O cara fala que beleza e vão tentar voltar pelo rastro dele. Em seus pensamentos, ele fala que é um assassino bem brutal e se pergunta se pode ser o assassino de 7 anos atrás, mas ele acha que não pode ser. Tem certeza que o assassino morreu. Aparece o pessoal da seita King Shen andando para o lugar onde vão ficar. O cara nota algo e era o pessoal da seita Imei. Os dois lados ficam agitados. O que está comendo vai andando e fala com a Caolha. A Caolha pergunta o que ele foi fazer ali. Ela diz que de acordo com o apelido dele, Espada da Garça Branca, ele deveria viver nas montanhas como uma garça. O cara pergunta qual assunto urgente que fez ela ir ali precipitadamente. Fala que sem ela lá deve ser difícil proteger a base do clã dela e fala que se fosse ele, estaria preocupado com aquilo. Ela manda ele ficar calado. O cara fala que foi ela que começou e pergunta se agora está com raiva. Ele fala que não, foi ele que começou com os insultos e diz para pararem agora que ele já está cansado. A Seohan fala para eles irem. A Caolha brava chama ele de desgraçado linguarudo e pergunta como aquelas meras ratazanas da seita King Shen ousam agir como se fossem poderosos na frente deles. Ela pergunta se eles descobriram sobre as negociações entre o vice-mestre do clã do Trovão e as Flores Brancas e depois o matou. Ela fala que eles realmente jogaram a humanidade deles na lata do lixo. O cara pergunta como ela chegou a essa conclusão e fala que foram eles que passaram 7 anos tentando matar o membro mais promissor deles e pergunta como ela pôde ser tão presunçosa. Em seus pensamentos, a Seohan diz que foi assim que as coisas acabaram. Ela se pergunta o que ela fez de errado. Diz também que o ponto principal daquele problema são eles, mas nunca pensaram que o assassino realmente mataria o Gunsang. Ela fala que ele morreu há tanto tempo, mas todos eles ainda estão sendo influenciados por ele, mesmo aqueles que nunca souberam seu nome. Ela percebe algo, um olhar frio, e sai procurando. Aparece uma pessoa se cobrindo toda. Ela se pergunta se viu errado. A pessoa continua andando e tira o. Sobretudo, o prota fala que isso ainda o faz sentir bem. Em seus pensamentos, diz que para acender uma fogueira com mais ardor você precisa dos materiais certos, mas ainda há alguns deles por aí, e fala que isso com certeza não é um mau começo. Um tempo depois, a vice-mestre dos mercenários pergunta onde ele estava e fala que ficou esperando por uma eternidade. Ele diz que estava na província Irã e mostra o líder dos mercenários e outro cara. Eles conversam em uma mesa. O líder se apresenta, diz que ouviu muito sobre o prota e espera que eles possam se dar bem. Ele diz para comerem e menciona que a Ranju ficou muito interessada nele, por isso queria conhecê-lo. Ele fala que agora que está vendo, consegue perceber porque ele é diferente dos demais, pintando os olhos de vermelho e vestindo roupas brilhantes. Ele comenta que o prota está escondendo muito bem sua aura forte, mas não pode esconder tudo. Nem mesmo essa pequena aura que está vazando é normal. A mulher fica lá concordando com ele. O líder diz que será direto pergunta se o prota gostaria de se juntar ao grupo das nuvens negras. O prota fica sério. O líder diz que, para todo mundo, eles são apenas um bando de bandidos, mas ele tem um sonho, tornar o grupo das nuvens negras uma seita renomada. E para isso, ele precisa de mais pessoas. Ele diz que pode dar tudo o que o prota desejar e aponta para a mulher, dizendo que se ele quiser, ela será toda dele. Ela fica surpresa, mas aparentemente aceita. O outro cara, em seus pensamentos, diz que ela tinha dito que não estava interessada, mas parece estar caidinha por ele, e se pergunta qual será a resposta do prota. O prota diz que não está interessado, e o cara cuspe toda a bebida que estava na boca. Todos olham para ele. O prota, com uma expressão normal, o cara pede desculpas e fala para continuarem conversando. Agora o prota está com uma expressão séria. O líder diz que é uma pena que ele não esteja interessado e pergunta exatamente no que ele não tem interesse, se é em entrar no grupo ou na mulher. O prota responde que em ambos, que simplesmente não tem interesse em coisas que o deixarão entediado mais tarde. A mulher muda de expressão e se pergunta se ele a recusou e como ousa. Ela volta a sorrir e o clima fica tenso.
O líder dá uma risada e diz que era só uma piada. Pergunta por que o prota está tão sério, fala que ele parece um idiota. Ele bate na mesa e encara o prota, perguntando se ele vai recusar mesmo estando disposto a entregar a garota e perguntando se ele sabe o quanto ela vale para ele. Ele fala que dará um conselho a ele, dizendo que seria sábio da parte do prota não se meter com eles, que talvez ele goste de conversar, mas os outros partem para a ação de cara. O prota pede para dizer algo também. O líder fala que está ouvindo. O prota diz que se ele estiver andando na rua e sua cabeça cair do pescoço, é para ele ter certeza de que foi ele. O líder fica com uma expressão séria. O prota sorri e o prota abre um sorriso e diz que foi só uma piada, perguntando por que ele está com aquela expressão séria e falando que ele parece um idiota. O líder fecha a cara. No clã do Céu Dourado, onde a seita King Sheng está alojada, um figurante aparece e diz que voltou. O responsável pela seita, que vou chamar de representante a partir de agora, pergunta o que a seita Ime está fazendo. O cara responde que eles estão dentro do quarto da Flor Branca e ainda não saíram de lá. Ele diz que deixou alguns de seus homens vigiando perto do quarto da Flor Branca. O representante elogia o trabalho e diz para ele descobrir quem está por trás da morte do vice-líder do clã do Trovão o mais rápido possível. Ele diz que a única forma de entender o que está acontecendo é agir de acordo. O cara concorda e menciona que está tentando contatar o clã Ao, pois eles podem ter mais informações sobre isso. Ele diz que eles podem saber quem entrou no clã do Trovão naquele dia, já que possuem olhos espalhados por toda Zeshvan como uma teia de aranha. O representante expressa dúvidas se é uma boa ideia usá-los, mas deixa a decisão com ele. O cara afirma que não vai decepcionar. Em seus pensamentos, o representante percebe que há mais clãs envolvidos do que ele pensava. Ele diz que se não pegarem o assassino logo, tem certeza de que coisas ruins vão continuar acontecendo. Em outra cena, mostra um cara com o ouvido encostado na parede. Em seus pensamentos, ele tem certeza de que estão lá dentro e se pergunta por que não consegue escutar nada. Ele diz que o prota não parece normal e questiona se ele é forte o suficiente para esconder até mesmo o som do próprio coração. Ele abre a janela e faz um sinal para algumas pessoas que estão no telhado. Um deles sai. Em outro lugar, um cara fala que o alvo número 1 não fez nada a noite toda e assim que o sol raiar, eles vão mudar da vigilância remota para a vigilância aproximada. Aparece outro vice-líder do grupo das nuvens negras que elogia o trabalho, dizendo que o líder parece estar preocupado com ele, por isso, eles têm que vigiá-lo o tempo todo. O cara diz que informará seus homens. O vice-líder diz que eles só precisam continuar fazendo o que sempre fizeram e menciona que os 3 portões na entrada da seita King Sheng são um problema, pois eles não podem passar com suas forças por lá. Para usar seus 200 homens montados, eles terão que derrubar aqueles portões. Ele percebe algo e arremessa algumas facas no teto, mas não acerta nada. Ele se pergunta se foi apenas imaginação, mas tem certeza de que sentiu olhos ali. Ele diz que talvez esteja apenas nervoso, e então o Brago aparece atrás dele. Esses foram mais alguns capítulos. Se gostou, deixa o like e comente para